E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Leonardo e bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez um vlog classicão, pra gente responder uma pergunta que é: vale a pena fazer faculdade de cinema? E a resposta é bem essa: depende. Mas eu não vou ficar em cima do muro e eu vou explicar o porquê. Você precisa ter faculdade de cinema para trabalhar com cinema? Não. Nenhum dos meus professores que dão aula para mim de cinema fizeram faculdade de cinema e nem por isso eles deixaram de trabalhar com essa área. A maior parte dos profissionais que você ouve falar que são da área de cinema no cinema nacional não são formados em cinema. Vamos pegar aí nossas duas referências em direção, que são o Padilha e o Meirelles. E nenhum deles são formados em cinema. Um é formado em publicidade e propaganda e o outro em arquitetura, se eu não me engano. Então, para você trabalhar com cinema, você não precisa ter faculdade de cinema. Basta você se aprofundar nos estudos, conhecer pessoas, porque cinema é muito conhecer pessoas, e trabalhar bastante, né? Porque você precisa ter um portfólio muito vasto para você ser conhecido e acabar sendo contratado para fazer alguma produção. Então você não necessariamente precisa ter uma faculdade de cinema para trabalhar com cinema. Mas ter a faculdade de cinema é importante? No meu caso, foi. Por dois motivos. O primeiro, eu não tinha noção nenhuma de como se fazia uma produção real, nem como se manuseava uma câmera, nem nada do tipo. Não tinha nada perto na minha cidade para se fazer cursos rápidos sobre. E o segundo, que a experiência da faculdade, ela me fez amadurecer muito, e que na faculdade foi onde eu realizei meus principais trabalhos, meus portfólios, porque na faculdade você vai ter que necessariamente produzir algo. Então, saindo daí, você vai ter uma gama maior de trabalhos para apresentar o seu próprio portfólio para independentes produtoras, para você conseguir trabalhos. E a faculdade, ela te dá isso, diferentemente de alguns outros cursos que também te dão, mas a faculdade, pelo menos a minha, ela é muito focada em produção. Eu tenho um portfólio bem grande, 4 anos de faculdade, eu estou indo para o meu último ano, para eu conseguir ir para o mercado de trabalho na produção de audiovisual. Então é muito importante, no meu caso, ter uma faculdade porque ela me deu toda a estrutura e conhecimento e o network, mesmo com os professores, para eu conseguir ter um norte de como seguir nessa carreira que eu queria. Se você já sabe o que fazer e já sabe o que quer na área de cinema, você pode seguir para muitos trabalhos. Por exemplo, eu quero trabalhar com arte e cenografia. Você pode fazer faculdade de arquitetura, por exemplo. Eu quero trabalhar com produção. Vai fazer administração, porque daí você vai ter todo o conhecimento administrativo para seguir nessa área. No caso da faculdade de cinema, ela te dá um conhecimento amplo sobre todas as áreas e aí você vai ter que se aprofundar na sua área específica. Se você já sabe isso antes, às vezes você já segue os caminhos necessários para se especificar numa área. Como eu não sabia muito bem como funcionava esse mundo, para mim funcionou muito melhor fazer a faculdade e aprender esse geralzão para daí eu focar naquilo que eu quero. Eu fui fazer faculdade de cinema porque eu queria saber mais sobre o roteiro e como se estruturava um filme e todas as outras produções, porque eu quero muito trabalhar com animação. Eu sou animador 3D, modelador 3D, então era por isso que eu queria aprender cinema. E na faculdade eu descobri muitas outras paixões que me ajudaram a chegar numa profissão que eu quero seguir. Nesse ano, que é o último ano, eu já tenho exatamente aquilo que eu quero fazer, aquilo que eu quero seguir, aquilo que eu quero ser dentro do mercado de trabalho audiovisual. Eu já sabia mais ou menos o que fazer antes, mas eu não tinha total certeza. E a faculdade, ela me ajudou a achar esse norte, como eu já falei, para conseguir me identificar nesse mercado e saber aquilo que eu quero fazer. Então vai depender muito para você se a faculdade de cinema é uma faculdade legal de se fazer ou não. Se você quer trabalhar com isso, você pode fazer diversas outras faculdades que vão te dar um mercado de trabalho mais abrangente. Foi como eu falei, se você quer trabalhar com produção de cinema, se você fizer administração, por exemplo, uma faculdade de administração, você vai poder muito bem seguir por essa área. E você vai ter uma experiência maior com administração, com contas, planilhas e tudo mais, do que alguém que quer ser produtor, mas faz cinema. No mesmo caso, a faculdade de arquitetura que eu citei, entre outros. Porque você vai saber fazer a coisa, você não vai ter só o teórico. No meu caso, eu tenho o teórico e um pouco de prática, mas quem faz arquitetura e quer fazer direção de arte, por exemplo, tem muito mais prática em cenografia do que eu, no caso, que faço cinema, ou qualquer outra pessoa que faz cinema. Mesmo a gente tendo um conhecimento na faculdade, a gente tem algumas aulas de arquitetura, não é um curso focado nisso como é arquitetura, ou como é administração. É isso aí que pesa o ponto. Se você sabe o que quer fazer, vale muitas vezes mais a pena focar numa faculdade que vai te dar uma estrutura maior em determinado assunto,
do que fazer faculdade de cinema, que vai te dar um abrangente maior. Temos o outro ponto que você pode fazer faculdade de cinema, mas também para ser crítico de cinema. E aí eu recomendo muito você fazer faculdade de cinema, porque você vai ter todo o respaldo para saber analisar um filme do começo ao fim. Então, se você quer ser crítico de cinema, aí sim vale muito a pena fazer faculdade de cinema. As outras áreas vai depender muito de tudo isso que eu já falei. Então, a faculdade de cinema funcionou para mim. Eu quero que você comente aí embaixo se ela funcionaria para você ou se vai funcionar para você também. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixe um like aí embaixo. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. E comente aí se uma faculdade de cinema seria ideal para você ou se outras áreas seriam ideais. E se você tiver qualquer outra dúvida, comenta aí embaixo também. Beleza? Valeu, galera. Até a próxima. Fui!